pessoal de casa? Está conseguindo visualizar a apresentação? Até agora não apareceu não, professor. Deve ser a internet. Não. Pera. E agora? Ainda não. Inclusive, a voz do senhor está até um pouco travando. Acho que é a internet. Deve ser. Então, pessoal, ó, já está gravando aqui. Então, aproveitar em relação ao trabalho, ao seminário, o que acontece? Como a nossa disciplina ela é curta, apenas de 30 horas, nós vamos ter... Vou tentar aqui abrir, ver se vocês vão visualizar aí. Nós temos doenças pulmonares. Hoje nós vamos falar sobre gastrointestinal. E na sexta-feira vamos falar sobre aparato circulatório. Né? O aparelho circulatório. Aí no dia 31, a gente já faz a nossa primeira parcial. Vai ser só os três temas. Por quê? Porque nós temos ainda 4 sistemas que era para a gente discutir. Que é o reprodutor, masculino e feminino, o trato urinário, sistema nervoso e osteomuscular. O que acontece? Se eu fosse falar sobre os 4, não teríamos como fazermos uma avaliação, porque aí terminaria a aula dos 4 temas, não tem como fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? A final vai contar como seminário, uma apresentação. Tá? E aí, eu sei que vocês não vão levar, por exemplo, 2 horas para apresentar. E o que a gente vai fazer? Ao término de cada grupo, a gente vai fazer as complementações, caso exista alguma dúvida. Tá? Então, vocês falam sobre cada tema. Então, como nós vamos ter a parcial no dia 31, que é o último de maio, então, o grupo 4 e nós vamos ter aqui... Então, nós só teríamos 7 dias de aula. Então, aqui nós já levamos 3 dias com a parcial. Nós só vamos ter 3 dias no próximo mês. Então, o grupo 1, aliás, o grupo 4 e o 3 e 4 vão apresentar no primeiro dia, na primeira aula de junho. O grupo 1 apresenta na segunda aula e o grupo 2 na última aula e a gente fecha. Beleza? Quando eu cheguei, eu pedi para me falar o nome de uma pessoa e vocês não tinham o grupo montado, né? Então, agora vocês vão decidir entre vocês o número de cada grupo. Grupo 4 e grupo 3 vão apresentar no primeiro dia de junho, da primeira aula de junho, que não saiu o calendário ainda de vocês, então não sei se é segunda ou sexta. O grupo 1 vai apresentar no segundo dia e o grupo 2 no terceiro dia. Beleza? Hã? Não entendi. O que é que tem? Gente, eu mandei desde cedo no grupo. Mas aí agora vocês... Os piores que? Pessoa, você fala? E melhores em que sentido? Em tema? Não, mas aí os grupos se montam por afinidade. Eu não posso ser você, porque cada um tem afinidade com quem. Cada pessoa ficava com tudo. Não, mas esses são adultos, cada um se escolhe por afinidade. Eu não vou me envolver. Aí tem que ser por afinidade. Mas eu falei logo cedo no grupo e só um grupo me mandou os nomes. Adiantado.
Pessoal, de casa está ouvindo, tranquilo? Vai a apresentação. Sim, estamos ouvindo os barracos. Tá dando para ouvir normal. Tá conseguindo ver a apresentação agora? Não, Ainda apresentação não. A aula vai ficar gravada, qualquer coisa você vai ter que ver através do link, porque eu acho que o problema está com a internet. Tá? Mas segura aí, vai que de repente apareça. Dia 31, segunda? Isso. A única parcial, porque os próximos vai ser o seminário. Isso, Sim. Por isso que nós só temos 30 horas. Problema é a carga horária de vocês, né? Vamos lá. Vamos falar sobre patologias gastrointestinais. Em relação a patologias gastrointestinais, nós sabemos que ela está relacionada com o estômago e com o intestino, né? Por isso, gastrointestinal. Tudo relacionado ao estômago, intestinal e intestino. Para que a gente possa entender um pouco sobre as doenças gastrointestinais, a gente precisa primeiro entender a fisiologia, né? Na verdade, a anatomia do estômago, né? Isso nós temos aqui um estômago. Nessa parte nós temos esôfago, é justamente o final do esôfago, onde vai desembocar no estômago, e essa incisura aí que nós temos, esse pontilhado, nós chamamos de cárdia, que não tem a ver que não é necessariamente a ver com o coração, mas é porque pela proximidade, né? Mas não a ver em relação ao coração, porque aí nós estamos falando de sistema gastrointestinal e não cardíaco, né? Então essa porção a gente chama de cárdia, só para vocês terem uma noção. A parte superior nós falamos de fundo, porque é uma região onde não tem muita participação, né? Dificilmente você vai ver uma patologia relacionada ao fundo, né? Ao fundo gástrico, onde deveria ser embaixo, porém, anatomicamente, quando se foi dado o nome, se deu o nome de fundo pela forma de que ele tem, né? De fato de fundo, porém um fundo invertido. Geralmente, os problemas gastrointestinal, na verdade, ele vai dar ou na região do corpo, do estômago, ou geralmente na região do antro pilórico. Geralmente aqui vai estar muito relacionado com algumas infecções, né? Então, o que é que nós precisamos inicialmente lembrar em relação ao estômago? A parte do esôfago, né, que é a região que vem desde o tubo traqueal e ela vai desembocar no estômago. É por isso que no momento da intubação você precisa ver as cordas vocais, que é o indício de que você vai enviar o tubo da intubação para o pulmão e não para o estômago. Por isso que você faz a manobra de você colocar a lâmina, levantar a tráquea, né, ou a traqueia do paciente e você visualizar. Quando você vê as cordas vocais, aí você consegue passar o tubo. Se você tirar a visão, você perde o orifício, porque são dois orifícios muito próximos e que se você não conseguir ver a corda vocal, você passar o tubo, ele vai direto para o estômago. Quando você insuflar o balão de oxigênio, o balão de oxigênio vai ser para o estômago e vai voltar refluxo gástrico, né? E você vai colocar o esteto, vai escutar o paciente e você está achando que está escutando o pulmão. Na verdade, você está escutando o barulho do estômago, né? Se é um paciente que ingeriu líquido ou qualquer outro alimento, ele vai colocar para fora quando você insuflar o balão de oxigênio, que a gente chama de ambu. Se você conseguiu intubar normalmente o paciente, você viu as cordas vocais e conseguiu passar o tubo através das cordas vocais, você vai direto para o pulmão, né? E aí é por isso que a gente coloca um pouquinho mais para ele chegar até o pulmão e depois você puxa um pouquinho o tubo para que ele possa levar para as duas ramificações. Que a gente sabe que tem a tráquea e aqui embaixo ela bifurca, né? A gente chama bifurcação carina. Ela bifurca e eu tenho um conduto lado direito e lado esquerdo. O que é que acontece? Quando você coloca o tubo no pulmão, ele vai, se ele passou na tráquea, pelas cordas vocais, ele vai direitinho para um dos tubos. Geralmente vai pegar no lado direito, que é mais reto. Ele vai entrar no pulmão. Só que seu objetivo não é enviar oxigênio apenas para um pulmão, são para os dois. Por isso que você, depois que colocou o tubo, que você escutou o paciente, percebeu que está no pulmão, você puxa um pouco o tubo, ele vai vir antes da bifurcação e você consegue mandar oxigênio para os dois pulmões. Eu ouvi alguém pedir para entrar. Então,
o que eu quero que vocês entendam sobre isso é em relação a essa porção, lembrar, essa porção do esôfago, se a intubação for errada, ela vai entrar aqui no esôfago, vai penetrar o estômago, a partir daqui é estômago, até aqui ainda é o tubo esofágico. Então, os problemas gástricos que nós vamos ter é geralmente na parte do corpo, na parte maior do estômago, ou geralmente na parte do antro pilórico ou na porção do duodeno, que é essa porção do duodeno que já vai se conectar com o intestino delgado, né? Sabemos que nós temos o intestino delgado que ele vai estar bem central e o intestino que ele faz esse processo, né, ele vai começar, por exemplo, do lado direito. Nós vamos ter, porque isso é bem anatomia, vai ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Lá na frente eu mostro para explicar essas porções do duodeno, após duodeno, os dois intestinos, grosso e delgado. Tá? Então nós vamos ter geralmente ou lá em cima, no esôfago, que ele vem até aqui e aqui começa o estômago, ou nós vamos ter problema no corpo do estômago, ou no antro pilórico, ou na região do... e na parte pilórica também, que aqui tem um esfíncter. Esse esfíncter vai fazer com que o alimento que passar para o intestino não volte mais. Então, aqui não vai ter refluxo. Se o alimento veio, passou pelo antro pilórico, depois pela parte pilórica, que aqui vai ter um esfíncter, aqui vai ter um esfíncter. Então, esse espaço aqui é o antro, que é a parte maior entre os dois esfíncteres. O que é que vai acontecer? Aqui tem um esfíncter que ele funciona mais ou menos como uma válvula. Ele vai ter que abrir o alimento passar desde o estômago até chegar ao duodeno e desembocar no intestino. Então, se esse esfíncter aqui existe uma complicação por qualquer tipo de patologia gastrointestinal, nós vamos ter o que nós chamamos de refluxo. Por isso que as pessoas têm refluxo gástrico, pelo fato de que esses esfíncteres não estão funcionando adequadamente. Ou a alimentação que estava aqui não teve um processo digestório suficiente, ou não teve a contração do próprio estômago para enviar o alimento até o intestino, e restou esse alimento aqui, e aí dá uma ânsia de vômito, e a pessoa pode voltar com o conteúdo alimentar. Nós vamos entender mais um pouquinho lá na frente. Então, o que nós falamos de disfagia. O que seria disfagia? Eu não sei se alguém já ouviu falar, ou algum parente falou assim, estou com um bolo na garganta. A sensação de que não desce comida, não desce água, isso chama disfagia. É justamente uma manifestação mais frequente, indicado pelo paciente como transtorno de deglutição e passagem de líquido ou sólido em todo o trajeto do esôfago até o cárdias. Né? O cárdia é aquela porçãozinha já não o coração, mas aquela porçãozinha do estômago, que de fato ali é o estômago. Né? Ela tem aquela incisurazinha, que eu mostrei aqui, né? Tem essa incisura cardíaca, e o cárdia já é essa primeira porção do estômago. Então, o fim, quando a gente fala de tráquea e esôfago, o fim da porção do esôfago é onde ele vai se desembocar no estômago. E o início, de fato, do estômago inicia-se com o cárdia, né? Com a primeira porção. Tal. Mas isso aí eu não vou perguntar em relação a isso, não, porque isso é anatomia. Só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de digestão. Então, o que acontece? Falávamos em relação à deglutição e passagem de líquido ou sólido em todo o trajeto do esôfago até o cárdias, né? Pode ser agudo, esporádico ou progressivo, essa sensação de bolo na garganta que não desce, que não sobe, né? Acompanhado de outros sintomas orgânicos ou funcionais. Na maioria dos casos, merecem estudos complementares, como, por exemplo, a síndrome mínima esofágica. Né? Estudo complementar no sentido de endoscopia, de exame de imagem, para ver se tem alguma alteração a nível esofágico. Então, quando nós falamos em relação a essa sensação de que não desce, que não sobe, é um transtorno em relação à deglutição, né? A forma que nós temos de ingerir o alimento. E sabemos que todo o nosso sistema digestivo ele tem uma contração involuntária. O que seria uma contração involuntária? Quando você deglute, a região do seu esôfago, automaticamente ela faz contrações involuntárias para que o bolo alimentar desça.
né? A gente não pensa, não, vou contrair o esôfago, vou contrair o estômago, né? Não, é involuntário. Não, se o engasgo trata-se, por exemplo, de um excesso de alimento que você não teve uma mastigação suficiente, né? Mas no caso da disfagia, é a sensação de que não desce nem quem sobe, né? É do engasgo, mas não, você não está engasgado, é a sensação. Entendeu? Falando de um adulto. Você comeu e vai vomitar. Não. Então, o que acontece? Não, o que acontece? Aí são vários transtornos que nós temos a nível gástrico, né? Por exemplo, o nosso estômago, ele tem uma capacidade de armazenar até o tempo de que vai fazer a digestão, né? O início da nossa digestão começa no estômago, depois termina no intestino, no intestino delgado. Então, o que acontece? Se você come demais, esse esfíncter, ele não consegue abrir o suficiente para que a sua alimentação passe, porque ela tem que, primeiro, ser feita o início da absorção no estômago, depois passar pelos dois esfíncteres pilóricos e ir para o intestino para ali terminar a fase de absorção. Se você come demais, aí de uma coisa ou outra, ou você tem algum tipo de transtorno intestinal, a nível de estômago, a nível gástrico, e isso uma coisa é você comer uma vez e ter vontade de vomitar. Outra coisa é sempre que você comer, dá essa vontade, né? Então aí a gente tem que investigar nesse sentido. Ou você está comendo... Professor. Oi? Carlos, qual foi a pergunta que foi feita para que o senhor esteja respondendo isso aí? Não entendi. Porque a gente não consegue escutar que pergunta foi feita. O microfone não capta. Certo. Qual foi a pergunta que foi feita para o senhor responder isso aí? Certo. O Hamilton perguntou o que tem a ver, por exemplo, que está relacionado quando você come muito, né, você comeu demais e você tá com vontade, e você tem a vontade de vomitar, de botar para fora. E aí eu estou explicando o seguinte, que tem dois fatores. Ou você tem algum tipo de transtorno gástrico, ou você tem, comeu mais do suficiente e o seu estômago não consegue armazenar e não tem a capacidade também de abrir o esfíncter e enviar esse alimento para o intestino. Porque como o processo de absorção começa no estômago, então você precisa ter uma preparação primeiro de suco gástrico suficiente para decompor esse alimento e começar aí a absorção e posteriormente continuar no intestino delgado, que é a porção que maior faz a absorção, né? Então, por isso que nós temos muita preocupação em relação a intestino, porque é aí que acontece a absorção em maior proporção. Por isso que é complicado as pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de síndrome de patologia que tem muita diarreia. E aí, nessa diarreia, vai tudo, né? Vai eletrólitos, vai seus nutrientes. Por quê? Porque é no intestino que acontece a maior parte da absorção dos alimentos. Então, a pergunta do Hamilton é por que isso acontece? E aí é preciso ser investigado se é porque, por exemplo, você passou a sua vida toda comendo 5 colheres de arroz e 3 de feijão. E agora você está numa dieta alimentar para aumentar, por exemplo, massa muscular, você está comendo agora 10. Seu intestino não tem a capacidade agora de armazenar 10. Porque você passou, por exemplo, 20, 30 anos comendo 3. Né? Então você precisa, nesse sentido, ir aumentando aos poucos, ou se de repente você sempre comeu dessa forma e agora você está comendo e está com ânsia de vômito, ou você pode ter, por exemplo, sei lá, foi de repente uma carne do churrasco mal passada, né? E você teve uma irritação a nível de mucosa gástrica. Isso, a irritação a nível de mucosa gástrica pode fazer também a sensação de vômito. Uhum. A minha avó me ensinou a botar comida em verdura. Aí eu vou botar comida e gosto mais com. E você também tem que avaliar, por exemplo, o tipo de alimento, né, que foi ingerido. Né, e, enfim, né, são causas que é preciso ser investigado. Mas se é uma constante, ou você sabe, por exemplo, eu comi tanto...
Tipo, então sabe que é a quantidade de alimentos que está comendo. Você sempre teve uma prática de comer menos e agora está exagerando, no sentido de que seu estômago não tem capacidade para tal. Mas que pode se adaptar, né? Caso queira. É a mesma coisa você está com um paciente que toma Rivotril há 30 anos, você diz assim, vamos tirar o Rivotril agora. Não, você tem que ir tirando paulatinamente. Então, tudo que é demais tem que ser aos poucos, tudo que vai ser tirado tem que ser aos poucos também. Né? Nós falamos de dispepsia. O que é dispepsia? É um transtorno digestivo, né? E é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Muitas vezes é recorrente. Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, empateamento, né, ou você está com sensação de cheio, pós-pradial, pós-alimentação, sensação de corrosão interna ou queimação, e se apresenta de natureza funcional e o denominador comum é a ausência de anomalias nos exames complementares, junto com a síndrome do intestino irritado. SII é síndrome do intestino irritado. O que quer dizer isso? Geralmente, esse tipo de sensação, você não vai encontrar achado nos exames, por exemplo, complementares. Por quê? Porque não existe aí um problema a nível sanguíneo. Ou não existe aí, por exemplo, um problema crônico que você consiga visualizar uma úlcera gástrica. Né? Muitas vezes isso está relacionado com esse desconforto, muitas vezes está relacionado com o tipo de alimento. Com o tipo de alimento que você ingeriu. Por exemplo, a gente recebe muito paciente que está com a dor, como fala assim, estou com a dor na boca do estômago. Né? Mas você teve isso? Não, nunca tive. Mas você comeu o que hoje? Não, passei o dia todinho, não consegui comer nada, porque estava trabalhando, e agora, no fim da tarde, eu comi um pastel com refrigerante. Então, não é algo que é crônico, que você tem constantemente. Essa sensação, a nível, por exemplo, da parte superior do estômago, é algo que está acontecendo de forma aguda, está acontecendo agora. Agora, o que acontece? E é diferente, por exemplo, de um paciente de 65 anos, um paciente de 70 anos, né, que ele é hipertenso. Ele é hipertenso, mas o que tem a ver com a dor no estômago? É esse paciente que provavelmente pode estar infartando. Né? Não é necessariamente um problema a nível gástrico, é problema a nível coração. E a dor intestinal, como eu acho que tinha falado para vocês antes, uma dor a nível intestinal não, gástrica, uma dor a nível epigástrico, que ele sobe para a mandíbula, né, ou sobe para a escápula, ou dá o calafrio lá no início, você sente, estou com calafrio na cabeça, pode ser início de infarto. Né? O infarto não inicia apenas na dor do coração lado esquerdo, puxando para o braço esquerdo. Ela pode iniciar na região epigástrica. Então, isso necessariamente não seja uma patologia epigástrica. É uma consequência porque nós temos um sistema interligado. Né? Nosso sistema sanguíneo ele é interligado. Tá? Então, a dispepsia, não necessariamente você vai encontrar, por exemplo, uma anomalia nos exames. Por quê? Porque é um desconforto que pode estar relacionado, inclusive, descrita como indigestão, gases, saciedade precoce. Inclusive, gases pode se dar uma dor a nível de estômago. Muitas das vezes, por exemplo, quem come demais, o estômago não tem a capacidade de fazer a digestão e realmente você fica aquela situação empastada, né? Então, estômago cheio e tal. Isso é propício para gases. E aí você, de repente, quando vai passando com o tempo, você nem toma muitas vezes nada. Vai passando o tempo, você vai se sentindo mais aliviado e tal. Você toma, de repente, o simeticona ou qualquer outro tipo de medicação para gases, você sente que a coisa alivia. Então, não existe um problema necessariamente gástrico. É o tipo de alimentação que você, naquele momento. Agora, você tem, por exemplo, um problema que, não, eu tenho com frequência isso, aí deve se investigar. Né? E quando a gente fala que é um denominador comum e é a ausência das anomalias nos exames, né, junto à síndrome do intestino irritado, é porque existe essa síndrome do intestino irritado, muitas vezes, a gente não sabe, não existe, por exemplo, um problema em relação a uma anomalia a nível do intestino. Mas, por exemplo, tem pessoas que a ansiedade, o dia a dia, o estresse, principalmente o estresse e a ansiedade, são fatores predispostos a apresentar a síndrome do intestino irritado. O que é isso? Eita, hoje tem prova, me dá diarreia.
eita, vai acontecer, eu preciso fazer isso, dá vontade de ir ao banheiro, né? Isso é indício de síndrome do intestino irritado, está relacionado com o estresse, com a ansiedade, né? Eita, eu estou ansioso e não tenho vontade de comer. Comi uma banana, e banana não vai interferir, por exemplo, para um estado diarreico, tem diarreia, né? Porque a mucosa intestinal, nesse caso, por excesso de ansiedade pelo dia a dia, ela se torna irritada. Então, o alimento que bateu vai para fora, porque seu intestino, devido ao fator emocional, ele fica com a sua mucosa irritada. Se você fizer exame, uma endoscopia, você não vai ver porque é nível do intestino. Tem que fazer uma colonoscopia. Você vai ver o intestino limpinho. Síndrome do intestino irritado. Tem a ver com o seu emocional, com a ansiedade. Pode não correr a diarreia. Pode não correr. Ô, professor, Oi. a falta de apetite também? Como? A falta de apetite também está associada a esses sintomas aí que o senhor falou? Da síndrome do intestino irritado? Uhum. Não. Síndrome do intestino irritado é essa incapacidade que o intestino tem de segurar as fezes. Então, acontece que você tem ansiedade, você pode não ter feito nada, mas tem aquela sensação que você vai ao banheiro. Você comer qualquer coisa, você vai botar para fora, né? Tipo assim, você vai botar para fora o que você acabou de comer, né? Porque não deu tempo de fazer a digestão ainda. Mas é um processo, como você comeu e o esfíncter, tanto gástrico como o esfíncter a nível de intestino, já está no movimento peristáltico, né? Opa, chegou o alimento aqui, né? Chegou o alimento, as enzimas já começaram a produzir os seus micro-organismos para deteriorar o alimento depois da absorção. Então, existe um movimento peristáltico, que é isso que nós sentimos quando você vai escutar o seu estômago que faz... É esse movimento que o intestino está fazendo, né? E provavelmente está com gases. Então, esse movimento, quando você come, o intestino começa a se contrair. E a síndrome do intestino irritado, o que é isso? É a contração involuntária do intestino. Então, tudo que tem, ele já vai botando para fora, né? É o contrário da constipação, que nós vamos falar daqui a pouco. Em relação à úlcera gástrica, né? Úlcera gástrica duodenal. Quando falamos em úlcera gástrica, nós estamos relacionando ao ácido sensitivo, né? Que se sente, na verdade. É uma enfermidade que caracteriza por acidez, ardor, pirose, epigástrico, é um mal-estar epigástrico, que em outras épocas se descrevia como dor ulcerosa gástrica e duodenal. Atualmente, com os meus diagnósticos mais objetivos e o conhecimento da patogênese do bacilo, que nós chamamos de H. pylori, né? É uma bactéria a nível gástrico. Ela, a depender, ela pode ser tratada ou ela pode ficar aí para sempre ela causa úlcera. E pode se evoluir para um câncer de intestino. De estômago ou intestino, né? A depender da localidade. Ela é do estômago, né? Mas essas complicações podem levar para um câncer a nível gástrico duodenal. Vocês lembram do duodeno, aquela porção lá, finalzinho do estômago, que já é o duodeno, que vai desembocar no intestino? Né? Então, H. pylori ele está justamente nessa região do píloro. Por isso que H. pylori. Porque ele vai estar nessa região aqui, ó. A bactéria, ela vai estar alojada nessa região aqui. Por isso que H. pylori vem de píloro, ou pilórico. Vamos falar daqui a pouquinho, peraí. Segura aí. Tá, né? Cadê? Aqui? Aí, quando a gente fala, H. pylori é um bacilo, né? Bacilo e tal, bactéria. E aí, o nome, de fato, é Helicobacter, né? Helicobacter pylori, e nós falamos na clínica H. pylori, né? Tem se mudado em gastropatia aguda. Gastropatia é doença do estômago, né? Gastro sempre patologia, doença. Então, gastropatia é doença do estômago.
Aguda porque não é crônica, né? Aguda porque está numa fase inicial que não tem um comprometimento ainda que você não consiga reverter. A maioria relacionada com a ingesta de anti-inflamatórios não esteroideus, chamamos de AINE, gastrite crônica e úlcera com H. pylori. O que seria essa ingesta de antibiótico não esteroideu, que nós chamamos da classificação dos AINES? São as pessoas que tomam, por exemplo, AS. AS é um medicamento que ele deve ser tomado especificamente quando necessário. E quando é que nós utilizamos principalmente AS? Paciente que tem a probabilidade de tromboses, por isso que pacientes Sim, questão da sistema venoso. Pacientes que estão infartando, toma 300 gramas que a gente chama de aspirina, que é a AS, né? Só que ela, por exemplo, não pode ser de uso contínuo. Por exemplo, pessoas que têm gastrite não podem tomar AS. Né? Mas aí o que acontece? AS for dor de cabeça? É docinho, né? É o que acontece. A gente confunde porque o que é para dor de cabeça? Por exemplo, uma dipirona. E o que é uma dipirona? A dipirona não é um anti-inflamatório. Ela é um analgésico. Analgésico. Inflamação, anti-inflamatório. Como é que a gente fala? Em relação a uma inflamação mais crônica, aí nós vamos para um antibiótico, né? Por exemplo, uma pneumonia, né? Aí tem um alojamento maior de bactérias a nível pulmonar, aí nós vamos para antibiótico. Não vamos tomar um anti-inflamatório, vamos para antibiótico. Não, aí é problema ou sinusite, problema de vista, aí é outra investigação. Né? Então, as pessoas que tomam AS de forma desorganizada, né? A tendência é ter inicialmente uma gastrite e posteriormente uma possível úlcera. Né? E se nessa mucosa gástrica aparecer lá o bacilozinho H. pylori, aí pode se evoluir para um câncer gástrico. Ou também, mesmo que não tenha H. pylori, a própria úlcera gástrica pode levar a um câncer gástrico. Né? Então, não se deve tomar AS, porque AS é o medicamento que o estômago não está preparado, a sua mucosa não está preparada para a agressividade, que é a composição do rosinha docinho. Nem tudo que é doce, né? Então, em relação à síndrome pilórico, ou pseudopilórico, o que é um pseudo? É aquilo que parece, né? Eu acho que é parecido. Né? Não se tem uma certeza de que é aquilo. Parece com, como eu posso dizer? Parece com píloro. Né? O pseudo vem de não confirmação, de algo que está parecido. Então, nesse pseudopilórico, né, que parece ser um píloro, mas não é, classificamente se descreve pela obstrução do píloro ou a nível do marco duodenal. Lembra? Obstrução do píloro, né, dessa região aqui, e aqui é o esfíncter pilórico, né, ou a nível do marco duodenal, aqui inicia, terminando o estômago, já inicia o duodeno, que é a primeira porção. Então, e essa obstrução, o que é que ela vai causar? Com distensão gástrica, dor, náuseas e vômitos tardios aqui, alimentares. Deve recordar as patologias orgânicas e também as funcionais. O que a gente quer dizer com isso? Uma obstrução a nível pilórico ou uma obstrução a nível duodenal, automaticamente nós vamos ter uma distensão gástrica. O estômago vai se distender, vai ficar alto. Né?
Então, essa sensação de dor, náusea e vômito, ela vai estar relacionada justamente por essa obstrução a nível pilórico. E essa obstrução vai levar o quê? O fato dos alimentos estarem acumulados no estômago, né? Ou seja, eita, comi hoje e não me fez bem, porque não digeriu bem. Então, isso vai dar essa sensação de dor e, de fato, às vezes, náusea e vômito. Pode ser por uma irritação na mucosa ou, inclusive, que a Hamilton perguntava, por uma obstrução a nível pilórico. Em relação a que é hemorragia, eu não sei porque não está... Eu repassei todos os slides, mas eu peço a salvar, às vezes não vai. Hemorragia digestiva alta, isso aqui é um problema. Aparece muito no hospital, principalmente na idade mais adulta, a partir dos 50, 60 anos, existe muito caso em relação à hemorragia digestiva alta. O que é isso? A hemorragia digestiva alta, vamos ver logo esse conceito. Se trata de um sangramento em função de uma lesão da mucosa do esôfago, ou do duodeno, ou do intestino delgado, e até mesmo do estômago. Por que não do intestino grosso? Porque a gente tem que lembrar que o intestino grosso só serve para expelir fezes, né? Então, toda absorção vai ter uma imagem aí que a gente vai ver, né? Lembra que a gente tem o intestino que faz isso, né? E aí ele desce para ali no conduto, já chegando na outra porção, para chegar no reto. É esse o percurso que a fezes vai fazer, né? Porque o intestino delgado, ele vai desembocar no lado direito, vai fazer todo o percurso para lá no finalzinho ocorrer a eliminação dos restos que não serviram para absorção, e aí vai ser expelido pelo intestino grosso, né? Na sua porção inferior do lado esquerdo. Então, o que acontece é que esse sangramento ele pode estar nesses segmentos, tanto no esôfago, né, que ainda é a parte do pescoço, até chegar na primeira porção do estômago, ou no finalzinho do estômago, o início do intestino delgado, que é a parte que nós chamamos de duodeno, ou no próprio intestino delgado, e até mesmo no estômago. O que é isso? É o paciente que você vê, por exemplo, ele vomitar sangue. E aí, quando o paciente vomita sangue, nós estamos falando de uma hemorragia digestiva alta. Nós vamos ver também que nós vamos ter uma hemorragia digestiva baixa. Ele não bebeu frequentemente, mas teve muita vez de casa, sabe? Aí, uns 2 dias atrás, eu tinha bebido muito, e aí começou a ter uma vazia. Aí, quando a gente, por exemplo, quando é um paciente etilista, né, é aquele paciente que bebe e que ele tem hemorragia digestiva alta, a gente já sabe que essa erosão aconteceu a nível de estômago. Só que, quando você vê o paciente, por exemplo, com seus 35, 40 anos, 45 anos, com uma hemorragia que a gente chama de digestiva alta, porque tudo faz parte do sistema gastrointestinal, né? Desde o esôfago, essa porção por trás da traqueia, até o intestino grosso que vai expelir as fezes, tudo isso a gente chama de sistema gastrointestinal. Então, quando você vê um paciente, por exemplo, isso aqui é a nível esofágico, né? Quando você vê um paciente nessas idades, geralmente, a gente se preocupa muito com rompimento de varizes esofágica. O primeiro pensamento isso aqui é uma hemorragia digestiva alta por rompimento de varizes esofágicas, né? A preocupação primeiro é o esôfago, foi o esôfago que se rompeu. E quando você tem uma informação já de que o paciente é etilista, que você bebeu há muito tempo, então a gente já pensa, por exemplo, numa hemorragia digestiva a nível de estômago.
que o álcool passa e ele começa a deteriorar a mucosa gástrica. Então, esse paciente, inclusive, a forma que o paciente... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Esse, por exemplo, é o tipo do sangue que sai numa hemorragia digestiva alta. Tem pacientes que colocam bolo de sangue, como se fosse aquele paciente que... como fosse o sangue talhado de galinha. Paciente, eu vi, faz uns 2 meses atrás, no hospital regional, um rapaz, ele tinha mais ou menos seus 40 anos, estava com a esposa, mas eu nunca tinha visto a quantidade de sangue que aquele rapaz... Nunca tinha visto na minha vida alguém botar tanto sangue como aquele rapaz. Quando ele fazia... Era sem mentira nenhuma. Era bolo de sangue. Fazia pá! A ala laranja ficou toda encharcada de sangue. A laranja ficou vermelha. Realmente era bolo de sangue que saía. Né? A preocupação era... Não, aí é rompimento de varizes esofágicas. Depois ele foi transferido, não sei o que aconteceu. Então, a hemorragia digestiva se apresenta de distintas maneiras, como, por exemplo, hematemese. Hematemese é uma nomenclatura que ela vai se referir à saída pela boca de sangue com origem no sistema gastrointestinal, habitualmente do esôfago ou do estômago. Né? Então, nosso primeiro pensamento, quando alguém está com hemorragia digestiva alta, a gente vai pensar em varizes esofágicas que foram rompidas. Nós costumamos dizer que tem pacientes que você, principalmente idosos, que ele está deitado e quando você olha no lençol, tá aquela não é um sangue, mas, por exemplo, é uma secreção, né? Às vezes ele tem a expressão, por exemplo, de estar espumando, mas aquela espuma preta, que nós chamamos borra de café. Esse aí também é um tipo de hemorragia digestiva alta. Quando você chegar no hospital, que vocês ouvirem, por exemplo, a paciente apresenta borra de café, hemorragia digestiva alta. E aí, esse é um grau inicial da hemorragia digestiva alta. Agora, quando você começa a vomitar bolo de sangue, aí se preocupa porque esse paciente provavelmente vai ter que receber hemácias. Oi? Sim, a hemorragia digestiva alta, ela tem um percentual muito alto de morte. Porque, primeiro, o paciente que tem hemorragia digestiva alta, a primeira coisa que ele precisa, UTI. Porque ele vai precisar também tomar sangue, porque a quantidade que se coloca de sangue para fora é muito grande. Ele precisa ter um controle maior em relação ao antibiótico e etc. Então, só a UTI consegue dar esse suporte avançado, inclusive oxigênio. Então, habitualmente do esôfago do estômago, é também referido como vômito de sangue, pode ser causado por ruptura de varizes esofágicas ou ulceração com hemorragia do estômago. Isso aqui é mais parecido com a borra de café, mas isso aqui é uma endoscopia digestiva, onde se consegue ver as varizes, né, o rompimento das varizes esofágicas. Isso aqui é na região do esôfago, e aí é assim que fica a parte interior do esôfago com as varizes. A gente sabe que é veia, né? As veias do esôfago. Nós vamos também ter a melena. Aí, quando falamos de melena, são fezes escuras, então nós estamos falando de hemorragia digestiva baixa. Tem pessoas que têm hemorragia digestiva alta e baixa, né? Então, quem tem hemorragia digestiva baixa vai apresentar, por exemplo, uma fezes que a gente chama de melena. São fezes escuras, quase pretas e pastosas, lembrando borra de café ou pinche. Ou seja, o paciente que colocou aquela secreção, aquela espuma que parece que é escura, né, que não, você olha, isso aqui não é sangue, isso aqui é uma expressão estranha, isso é uma borra de café a nível de hemorragia digestiva alta. Quando as fezes saem dessa forma, nós falamos também como hemorragia digestiva baixa e que tem aspecto também de borra de café ou pinche. Elas se explicam pela presença de sangue no aparelho digestivo. Sim, também. Não compareceu. Ela tinha problema de infecção intestinal. fecal. Aí minha enfermeira
e colocar aqui externo. É. Externo, que é um cano que é introduzido por anos para ver se ela tem fé, que ela não fica batendo boca. Para fazer a lavagem. Isso. Aí ela não aguentou, não tinha que. Agora, por que infelizmente, essa forma de ficar pela boca? Porque o esfíncter pilórico não funciona mais. Né? E então, o que acontece? O que estava lá no intestino, porque tudo que você faz a nível retal é intestino. Então, o que estava lá a nível de intestino, ele voltou pelo esfíncter pilórico e foi estômago e esôfago e subiu. Né? Então, muitas das vezes esse tipo de paciente que você coloca, está constipado, e você faz a lavagem. Quando você injeta o óleo, não lembro agora, glicerol não, glice alguma coisa, não lembro agora, o esfíncter está tão frágil ou não consegue mais fechar, e quando você faz isso, o paciente sai inicialmente pela boca, quando você puxa, aí sai o resto pelo ânus. Então, a hemorragia digestiva alta, ela pode se tornar alta e baixa. Da mesma forma, a digestiva baixa pode tornar-se também alta. Né? O que vai diferenciar é o meio pelo qual vai sair as fezes. Né? Se vai ser por cima ou se não tem fezes, é só o vômito sanguinolento. Nós vamos falar, então, de hemorragia digestiva alta. Mas também nós temos a hemorragia digestiva baixa, que também só sai sangue sem necessidade de fezes. Nós vamos chamar de enterorragia. Corresponde a um sangramento mais volumoso, que ocorria independentemente do ato de evacuar. Aí o que acontece? A gente precisa saber, quando o paciente começa a colocar sangue a nível anal, a preocupação dele é, estou com hemorróidas. Mas aí você avalia a região anal e não existe dilatação venosa. Então o paciente está com hemorroida. O problema é a nível de intestino. E aí começa a sair esse sangue meio que limpo, né? Só que o que acontece? Ele sai volumoso, sem necessidade de fezes, pela a complicação das varizes a nível de intestino, né, que estão aí rompidas, e aí você tem essa preocupação. E qual é o primeiro pensamento? Você tem que estancar esse sangue. Não adianta não dá para você, por exemplo, colocar algo a nível retal, como você faz, por exemplo, quando você tira um acesso que você vai colocar lá uma compressa e não, isso não vai funcionar. Né? Você vai ter que entrar inicialmente. Enquanto não se descobre a causa, você tem que ser internada, tem que ser hidratada e iniciar, por exemplo, a utilização de ácido tranexâmico, que nós conhecemos como o transamin. Né? Tem que se estancar esse sangue. E aí faz transamin a nível venoso. Então, quando a gente fala aqui de enterorragia, a gente tem que entender que ragia refere-se a expelir sangue. E entero, dentro. Né? Então, sangue que sai de dentro. Quando a gente fala em hematoquésia, que é a hemorragia menos volumosa e habitualmente misturada com presença de fezes. Aqui, nós não temos fezes. Vamos ver uma coisa. Ó. Na hemorragia digestiva baixa, quando nós falamos de hematemese, nós estamos dizendo que está saindo sangue a nível das fezes. Tá? Ou até a nível de boca. Hematemese, sangue ou pela boca, ou a nível de ou a nível de ânus. Porém, o que acontece? Na hematemese, a grande probabilidade, ou 98%, é de que esse sangue ele vai sair a nível de boca por ter, por exemplo, um rompimento a nível esofágico ou estomacal. Porém, o que se rompe a nível de estômago pode sair pelo ânus. Só que quando passa a sair pelo ânus, nós não vamos falar mais de hematemese. Rompimento esofágico, rompimento de varizes estomacal gástrica,
pode ter saída de sangue pela boca ou pelo ânus. Só que, se sai pela boca, nós falamos de hematemese, que é hemorragia digestiva alta. Quando nós falamos aí de melena, aí não tem como eu pensar, por exemplo, que é uma hemorragia digestiva alta. É, sim, hemorragia digestiva baixa, né? Porque vai estar com fezes. O que acontece em relação ao paciente, a avó que o Bruno mencionou, isso é um distúrbio em relação a nível pilórico, que aí vai sair tanto por baixo como por cima, né? Mas a característica principal é por baixo, é a nível retal. Mas a exceção de rompimento do píloro do... O que eu preciso saber é que a hematemese, né, é esse sangue mais volumoso a nível de boca, é aquele paciente que vomita e cai os bolos de sangue na sua frente, e essa melena já é essa fezes escura que nós falamos que tem uma aparência de borra de café ou pinche. Se o paciente está com aquele aspecto de espuma e saiu meio preto, que você não consegue ver que é sangue, nós falamos também que parece borra de café, porém a nível de digestiva alta, né? Se foi na fezes, a gente tem que falar outra coisa, é melena, né? Detalhe, se você está no hospital, se você está lá está trabalhando no hospital, no setor de imagem, né, lá atrás, e você saiu no corredor e tem um paciente lá na clínica apresentando melena, você vai sentir lá de onde você estiver, porque a melena é podre. É pior que o mau cheiro de uma placenta. Você sentiu... É podre, podre, podre isso aqui. Quando a gente fala de enterorragia, a gente falou em relação ao sangramento volumoso, né, no ato de evacuar. Melena, sangue escuro, está aqui misturada com as fezes sai escura porque existe sangue aqui. Eu falo de melena, fezes escura. Quando eu falo de enterorragia, eu falo de sangue limpo, volumoso, e necessariamente não vai ter fezes, não tem o ato de evacuar. Está sangrando, eu penso aí que seria uma... uma hemorródia. E quando nós falamos de hematoquésia, o pessoal de casa está conseguindo visualizar as imagens? Não, professor. Tá não, professor. Aqui tá só uma tela azul. Estou só acompanhando a aula, a imagem nada. Beleza, então vocês vão ter que ver a gravação. Então, quando nós falamos de hematoquésia, nós vamos falar sobre hemorragia menos volumosa e habitualmente misturada com presença de fezes, né? Aqui eu tenho, por exemplo, na enterorragia, sangue limpo, volumoso e não tem fezes. E quando eu falo na hematoquésia, eu tenho agora fezes a gente fala de riscas de sangue. Por que essa fezes está assim clarinha? Quem sabe por que essa fezes está assim clarinha? Isso é gordura nas fezes. Então, aí nós temos que diarreia aguda e crônica. E as pessoas falam assim, diarreia. Diarreia. É besteira. Não. Aquela diarreia que um paciente tem, ele está, além de levando desidratação para o corpo dele, ele está perdendo o que tem de nutriente. Tudo vai nas fezes, né? É por isso que você, a depender do paciente que está interno na UTI ou na clínica, a gente fala que você precisa saber quantos gramas de fezes ele fez por dia. Mas como assim? A gente vai estar olhando, vai pesar... a gente vai pesar... Quando a gente fala de adulto, que também existe esse cálculo de gramatura de fezes, justamente para saber, na fezes você sabe, se foi tantos gramas de fezes, nessa fezes saiu tanto de água, né? Tantos ml de água. Porque tudo que sai em fezes tem água.
E aí você tem que saber, se esse paciente defecou tantas vezes por dia, ele perdeu tantos ml de água, ele perdeu também eletrolitos, ele perdeu também nutrientes, então tem que hidratar esse paciente, tem que vitaminar esse paciente, enfim, tem que fazer a reposição que a gente chama do balanço hidrolítico e hidrostático, para o paciente voltar a manter, porque ele vai perder novamente, tem que manter até ele se estabilizar. Então, diarreia não é besteira. E quando nós falamos em diarreia aguda, é uma diarreia que ela leva mais ou menos umas 4 semanas. A partir daí, a gente fala de diarreia crônica. Diarreia de até 4 semanas, falamos que é uma diarreia aguda e precisa se preocupar. É por isso que o paciente que tem com diarreia tem que botar no soro, tem que hidratar. Se é um paciente que consegue tomar água, diarreia, água. Diarreia, água, suco. Diarreia, água, suco. Né? Para continuar tratando o paciente para que ele não possa chegar a um choque hipovolêmico. E o que é um choque hipovolêmico? É a diminuição de volume no organismo do paciente. Né? Então, pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí, por favor. Então, o que acontece? A diarreia aguda e crônica, as diarreias se dividem em aguda e crônica por sua duração. Na prática, 3 semanas é o limite em que haja uma regra específica, né? Recordar a fisiopatologia. É justamente por isso que eu falo, até 4 semanas a gente entende como diarreia aguda, porque a depender da literatura, a depender da fisiopatogenia ou fisiopatologia de cada paciente, a gente vai ter que esse paciente tenha uma diarreia aguda. Né? Então, algumas literaturas na prática falam 3 semanas, mas a prática fala 3 semanas, mas a literatura fala 4 semanas. Por que a gente fala na prática 3 semanas? Porque a gente não vai deixar, por exemplo, o paciente se desidratando. Isso não, é só uma diarreia. Né? Então, eu preciso manter essa hidratação até no máximo 3 semanas. E a preocupação é que tem paciente que chega e você... estou com uma diarreia. Tá, começou quando? Não, tá com 3 semanas. Mas depois de 3 semanas, só veio hoje? É porque eu pensei que era uma besteira e eu fiquei em casa. Né? Então, são 3 semanas que o paciente está se desidratando. A malabsorção é uma síndrome que se manifesta com diarreia crônica, e nós chamamos de esteatorreia, que é uma diarreia crônica. Né? O que é essa malabsorção? Tudo que entra, sai. Né? Você comeu, corre para o banheiro. Comeu, corre para o banheiro. Pouco ou múltiplos sintomas e sinais de nutrientes e vitaminas. Alguém consegue ler aqui? Isso aí, é verdade, isso aí. Diarreia crônica pela perda de peso e pouco ou múltiplos sintomas e sinais de carência de nutrientes e vitaminas. Né? Então, justamente o que acontece? Essa perca de peso em paciente, ela vai estar relacionada justamente à carência de nutrientes e vitaminas. Não que o paciente não tinha, na verdade. Ele não tem agora porque ele teve essa diarreia. E tem pacientes, principalmente o idoso, uma aluna da enfermagem falou ontem que o pai dela, o vô dela, ele tem doença de Chagas. E agora ele não consegue mais andar, só vive deitado, e acontece que ele também chegou a ter um problema gastrointestinal. E essa preocupação em relação ao nutriente do paciente, pelo fato de que ele é um paciente que, desde os 23 anos, teve doença de Chagas, né? Hoje tem 75. O que acontece? A perca de peso. Não, porque o paciente está com câncer porque está perdendo peso. Não, não é por isso. É porque ele está perdendo nutrientes e vitaminas do seu organismo. Se não tem nutriente, não tem massa muscular. Né? É por isso que a gente vê paciente, por exemplo, a nível de UTI, paciente chegou gordinho na UTI, passa 30 dias, e diz, meu Deus, o paciente vai morrer. Está magro. Justamente porque não existe. Uma coisa é você hidratar o paciente, mas ele não tem nutriente suficiente, por exemplo, a alimentação, para manter uma massa muscular. Né? E aí ele vai, de fato, desidratar. Vai aparecer as feridas, vai aparecer as escaras, por isso que tem que manusear o paciente para um lado, o paciente para o outro, porque começa as escaras a nível de nádega, a nível de costa. Né? E justamente por isso, porque não é que o paciente piorou, o paciente até pode estar bem melhor em relação à patologia pulmonar, por exemplo, que ele entrou na UTI. Só que a magreza dele justamente está pela falta de alimentação e consequentemente, ele vai perder peso
devido à massa muscular que diminui, né? Então, nutrientes e vitaminas diminuem do organismo do paciente. E tem pacientes também que, por exemplo, come, não é o meu caso, come, não engorda, né? Esse paciente provavelmente pode ter um distúrbio de absorção alimentar, né? Eu não consigo comer muito, não. E aí, em relação à constipação, era isso que eu queria mostrar em relação. Veja, isso aqui é um paciente, isso aqui é uma pessoa de frente, né? Então, o que acontece? Aqui passou no intestino grosso, lado direito, né? Nós chamamos de porção ascendente, porque ele começa daqui. Aqui nós falamos de cólon ascendente, né? Então, quando vocês ouviram falar de cólon, paciente apresenta patologia em cólon ascendente. Cólon, lembre-se que é intestino, né? E essas partezinhas aqui, ó, essas fissuras aqui, né, a gente chama de alça, alças intestinais. Então, colo ascendente, colo transverso, ou colo transversal, colo descendente, colo descendente, e aqui a gente está chegando já como é que chama? Como é? Ânus, reto e como no final eu vou lembrar, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, você está vendo aqui uma protuberânciazinha aqui, né? Tipo um canalzinho aqui, isso aqui é onde justamente desemboca o intestino delgado. Aqui dentro é toda aquela o que nós chamamos de tripa, né? Que a gente come lá do porco, né? Do boi também e tal. Então, aqui o intestino está aqui tudo por dentro. Então, aqui o intestino delgado é esse que está aqui dentro, que faz a absorção dos alimentos e aí aproveita as vitaminas e nutrientes. E o que não presta, o que ele vai fazer? Ele vai desembocar aqui o resto do material, que é material fecal, e aqui o intestino vai fazer a sua contração, o seu peristaltismo. Essas fezes vão subir, vai passar pelo colo transversal e vai desembocar para a região anal e expelir as fezes, tá? Então, a constipação é um sintoma pelo qual, na anamnese, o que é anamnese? É a avaliação do médico, né, em relação ao paciente. Deixa eu avaliar o senhor. Né, o senhor comeu o que hoje? O senhor tem dor em tal região? O senhor tem o quê? Isso chama-se anamnese. Essas perguntas que o profissional médico faz. Então, a constipação é um sintoma pelo qual, na anamnese, devemos ser muito minucioso, pois na maioria dos casos são funcionais, como a falta de ingesta de líquido, fibras ou sedentarismo, síndrome do intestino irritado e constipado. Síndrome do intestino irritado constipado. O que acontece? Muitas vezes, mas o paciente está constipado, não consegue, por exemplo, não consegue botar para fora as fezes, está com o abdômen lá bem dilatado, está gritando de dor porque não consegue colocar as fezes para fora. Aí você pergunta, o senhor comeu o que hoje? Comi batata. E o senhor, e meio dia? Almocei, arroz, feijão, normal. E de manhã? Tomei café. Do sítio comi batata de manhã também, eu gosto. Tá. O senhor tomou o que hoje? Tomei uma xícara de café. Então, o que acontece? Paciente que come e não toma líquido, esse é um dos motivos para a constipação, né? Também existe, por exemplo, o sedentarismo. Pacientes que são acamados tendem a ter constipação, né? Porque pela força da gravidade, você não está em pé, e o que acontece? O intestino fica preguiçoso. O intestino não começa a trabalhar, não começa a fazer o movimento peristáltico, né, como deveria. Por exemplo, a caminhada, o exercício físico, ele faz com que todos os sistemas comecem a trabalhar de forma regular. Se você não faz nada disso, e você passa a ser um paciente, inclusive acamado, então essa dificuldade do movimento peristáltico do intestino, né, que a gente fala de uma paralisação do intestino, pode fazer com que o paciente venha a ter um estado de constipação, né? E fibras alimentares, claro que não é o tipo de
do que nós precisamos para a degradação, né, e o melhor funcionamento a nível intestinal. Né? Então, fibras é interessante, é necessário, na verdade, para que mantenha-se esse descongestionamento a nível de intestino grosso. Tá? E a síndrome do intestino irritado, constipado, é justamente aquela síndrome que a gente fala que geralmente, que na maioria das vezes está relacionado com o sistema nervoso, a ansiedade, o estresse do dia a dia. Tá? Então, deve-se ter atenção nos sintomas e sinais de alarme, que são a idade, o começo recente, começou a estar com o intestino irritado, começa já a procurar tratamento, porque esse começo é um sinal de alarme para que você já comece a tentar resolver isso antes que tenha complicações. Né? Antecedente de câncer familiar, hematoquésia, olha lá o sangue, né? E a perda de peso. Né? Tem pacientes que principalmente um idoso que é tratado por alguém da família ou não, tende às vezes chegar no hospital depois que está com 4 semanas que não vai ao banheiro. Não, está com 4 semanas que não vai ao banheiro. Você esperou 4 semanas para o paciente vir? Não, é porque é um senhorzinho, uma avózinha. Ou, por exemplo, uma família que cuida, mas o paciente está com 5 dias que não vai ao banheiro. 3 dias, no máximo 4, já é alarme. Né? Tem que levar o paciente inicialmente para fazer lavagem. E se isso continuar, aí tem que ver inicialmente a alimentação, se é problema alimentar, porque quanto mais velho, menor o movimento peristáltico do intestino. E se perceber, não, é alimentação, mas conseguimos rever a alimentação, mantém-se. Aí tem que fazer investigação em relação a algum tipo de patologia. E, principalmente, avaliar as fezes do paciente. Pessoal de casa, o Filipe perguntou aqui porque quando se toma Itaipava dá vontade de ir ao banheiro. Ô Filipe, especificamente Itaipava? Só Itaipava? Aí tem que avaliar. O interessante é você mudar a cerveja. Tome Heineken para ver se vai ao banheiro. Aí tem que ser estudioso para ver, né? Porque é o seguinte, a cerveja por si, ela tem uma função diurética, né? Então, não deveria ser só Itaipava. Qualquer cerveja você tem que ter vontade de ir ao banheiro. É por isso que a gente diz assim, que quando a gente vai, tá tomando cerveja, que vai ao banheiro, a primeira vez que vai, pronto, né? Cada copinho que você toma, já tá vontade de ir ao banheiro, né? Porque essa função diurética que tem a cerveja, por conta de cevada também, então, a partir do momento que você estimula com a primeira urina, então é propício para as próximas urinas. Né? Mas, em relação ao fato de ser só Itaipava, aí é um estudo que não dá para a gente chegar agora, não. E antecedentes de câncer familiar também pode ser um problema que pode levar à constipação. Né? Aí tem que pesquisar desde a questão da alimentação, se o paciente está sendo hidratado, tal. Pessoal, às vezes a gente fica perguntando, o que é que eu estou fazendo num curso de radiologia, ouvindo falar sobre patologias, né? É porque muitas das vezes, esse tipo de patologia é que de repente o profissional médico vai pedir uma ressonância, né? E você vai ver a justificativa lá. Paciente com síndrome do intestino irritado ou paciente com constipação crônica. E você quer fazer o exame. Então, eu vou fazer o exame, porque tem aqui que é o exame que é então vou fazer e acabou. Não, você tem que pelo menos ter a noção. Tá. Então, a nível de intestino e tal, tem... Enfim, a necessidade dessas noções em relação a algumas patologias. Nós temos também, em relação à síndrome do intestino irritado, né, propriamente dita, que é uma enfermidade funcional. Por que é funcional e não orgânica? Orgânica tem a ver com órgão, né? Está ali instalado no órgão. Por exemplo, uma úlcera eu posso dizer que é orgânica, está instalada no órgão. Mas quando eu falo de uma síndrome do intestino irritado, eu digo que ela é funcional e recorrente. Por quê? Porque não tem nada instalado nela. Você teve ansiedade, dor de barriga. Né? Vou prestar,
né? Vou conhecer alguém. Eita, aquela ansiedade, né? O negócio no peito e aquela dor de barriga, você vai conhecer alguém, pronto. Então, a sensação, não existe algo palpável, que se você olha num exame de imagem, você diz, peraí, esse paciente está com uma variz aqui dilatada, não existe, você não consegue visualizar, né? Isso acontece na ansiedade, no nervosismo, né? Então, por isso nós falamos de funcional. É recorrente, crônica, que é caracterizada por dor abdominal, distensão e desordem de catarse. O que é catarse? É o esvaziamento por diarreia. Deixa eu dizer para vocês. Síndrome do intestino irritado. O ano passado, eu tive o diagnóstico que eu tenho a síndrome do intestino irritado. E eu discutindo com uma professora de fisiologia, é interessante que a literatura diz tudo isso em relação à síndrome do intestino irritado. E a minha síndrome não tem nada disso. Só tem, sim, a sensação de esvaziamento por diarreia, porém, tem distensão abdominal. Mas, por exemplo, não tem dor abdominal. Né? E olha que a síndrome do intestino irritado, geralmente, ela é predominante no sexo feminino. Eu descobri que tem outra pessoa também na sala, que a gente faz medicina, que também tem síndrome do intestino irritado, também é outro rapaz. Mas só existe, por exemplo, uma distensão. Eu não sei se, principalmente homens, né, é mais frequente quem é mais magro, que você, às vezes, o que acontece? Você acorda de manhã, você sente o abdômen quase que reto. Né? Aí você vai toma o café da manhã, almoço, a primeira refeição que você toma, você sente o estômago dar uma inchada. Né? Quando você vai olhar por volta do meio-dia, você percebe que eu estava com a barriga seca e agora estou com a barriga... Então, às vezes você não sabe, é gordura, se não é gordura. Às vezes, essa distensão em relação à síndrome do intestino irritado, a sensação de que você só vai perceber o que, de fato, como é o seu corpo de manhã. Porque, geralmente, de manhã, você vai acordar com o abdômen, geralmente, mais seco. Em décadas passadas, se chamava de cólon irritável. Né? Por isso que eu falei lá no intestino. Cólon ascendente, cólon transversal, transverso e cólon descendente. Né? Sigmoide. Era isso que eu queria falar aqui. Essa região aqui nós chamamos de sigmoide. Então, nós temos cólon ascendente, cólon transverso ou transversal, cólon descendente e aqui é o sigmoide. Tá? Então, na década passada se chamava cólon irritável, né? Hoje é síndrome do intestino irritado, e atualmente se denomina síndrome do intestino irritado, esôfago irritado, estômago irritável e etc. Existe, inclusive, essa definição do esôfago irritado, é aquela sensação de quando você come, você sente algo que meio que arranhando, e você tem aquela e vontade de... Mas não é que seja a nível de tráquea, né? É a nível de esôfago, já mais abaixo, por trás da tráquea. Né? Então, essa irritabilidade no esôfago faz com que você tenha essa vontade de vomitar. Né? Mas a síndrome do intestino irritado, ela vai estar relacionada justamente às suas porções, que são os seus cólon. Vai dar 9 horas, né, ainda? Não é isso? Em relação ao fígado, né, por que a gente vai estar falando de gastrointestinal e agora... Quem sabe? Professor, repete aí, por favor, que deu uma cortada no áudio. Nós estamos falando em patologias gastrointestinais. E agora nós vamos falar de fígado nesse mesmo tema. Por que será? Vamos ver. A glândula de múltiplas funções, localizada no hipocôndrio direito. Vocês lembram, quando for fazer o exame de imagem, a gente delimita
a região abdominal, e a região abdominal nós falamos em 9 quadrantes. Nós temos 3 quadrantes superiores, que nós vamos falar de hipocôndrio direito, hipocôndrio direito, região epigástrica e hipocôndrio esquerdo. Nós vamos ter flanco direito, região mesogástrica e flanco esquerdo. E nós vamos ter a ilíaca direita, a parte inferior, no pubis, né? Para as mulheres, para a gente, na região da bexiga, nós temos o hipogástrico, né? Epigástrico, mesogástrico, no umbigo, e abaixo, na próxima bexiga, é hipogástrico. E, no outro lado, a fossa ilíaca esquerda. Por que isso é interessante anatomicamente eu saber? Porque quando eu sei que eu tenho 9 quadrantes, eu consigo identificar que tipo de órgão eu tenho em cada quadrante. Sim. Vai ser cobrado até que nível, mais ou menos, essa questão da anatomia, que aqui... Não, em relação à parte anatômica, não, a gente não vai cair na prova, não. A gente vai falar mais questão na patologia, o que aconteceu e tal. Isso. Porque, assim, é interessante falar sobre essas partes anatômicas para vocês, quando fazendo um exame de imagem, por exemplo, vocês não vão, quando você pega um paciente, por exemplo, que está com... Chegou uma mulher e está com uma dor, por exemplo, na região inguinal esquerda. Pessoal, chegou uma paciente, 25 anos, com a dor na região inguinal esquerda. Eu posso dizer que ela... E aí você vai pedir e aí você pega um profissional experiente e você assim, eita, eu quero uma ultrassom para saber se a paciente está com apêndice. O paciente pode estar com apêndice na região inguinal esquerda? Não, porque o apêndice está no lado direito. Né? Isso aqui está o apêndice. A pontinha do intestino grosso está o apêndice. Né? Então, o apêndice é do lado direito. É por isso que, quando chega alguém acidentado, que você vai avaliar o paciente, a primeira coisa que você faz a depender da gravidade do paciente, você vai rasgar a roupa do paciente e você vai olhar se ele tem, por exemplo, alguma cicatriz cirúrgica. Você olhou a fossa ilíaca direita e viu a cicatriz, o paciente provavelmente teve cirurgia de apêndice. Então, quando você vai fazer um exame, por exemplo, de imagem para tentar ver um diagnóstico do paciente, você vai descartando alguma possibilidade, né? Algum tipo de patologia nesse sentido. Então, por isso a necessidade da gente conhecer em relação aos quadrantes e o que é que tem em cada órgão nesse sentido. Até porque eu não sei se vocês vão ser futuros técnicos de radiologia, né? Vai que depois vão para outras áreas que tem essa necessidade. Então, o que acontece? A glândula de múltiplas funções localizada no hipocôndrio direito se apalpa geralmente em caso de hepatomegalia, né? Às vezes tem a leitura de hepatomegalia. Hepatomegalia. O que é hepatomegalia? É o fígado crescido. Né? Se recordarmos a formação do sistema venoso porta, e aí porque nós falamos em relação a gastrointestinal e falamos de fígado. Por quê? O sistema venoso porta, né, verdadeiro filtro de sangue proveniente do intestino. Sofre patologia infecciosa, tóxicas, oncológicas, etc. A dificuldade na circulação porta determina a hipertensão porta e, como consequência, a síndrome acístico-edematoso. Quer dizer, o que acontece? Você pega um paciente com abdômen, que a gente chama de abdômen globoso, abdômen inchado, né? Peraí, esse paciente está com problema, pode ser paciente gastrointestinal. Só que, na verdade, o paciente pode estar com um comprometimento no sistema venoso porta. E é justamente o intestino, cadê ele aqui? É justamente o intestino que vai estar interligado com o sistema porta venoso
E também o conduto cístico, que o que é o conduto cístico? É o conduto que vai interligar algumas veias a vesícula que vai estar por baixo do fígado. Então, o que acontece? Nós temos todo o sistema interligado e é por isso que existe, por exemplo, um comprometimento a nível intestinal, se eu tiver, por exemplo, um comprometimento a nível de sistema venoso porta. Né? A gente não vai aprofundar nisso porque isso é anatomia e não cabe para vocês. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre você vai ter um problema a nível de abdômen e que você pensa que seja gastrointestinal. Você fez o paciente com o abdômen globoso e você faz exame de imagem, não vê nada, vai para o fígado. Pode ser que tenha um comprometimento a nível hepático. E aqui nós temos, por exemplo, um paciente com mastídome acístico edematoso, ele vai ter característica desse tipo. Veja as dilatações das veias a nível abdominal. A gente pensaria, o abdômen desse, o problema aqui deve ser intestinal. Né? O estômago está mais aqui em cima, então intestinal. Na verdade, ele tem um problema a nível hepático. E tem as características. Aqui, aqui nós temos a vesícula, né? O apêndice aqui tem o intestino grosso, o apêndice está bem aqui, apêndice vermiforme, vermes, né? Vermiforme, apêndice vermiforme. E aqui nós vamos ter, por exemplo, esse aqui é que nós chamamos de veia porta, né? Que ela vai ter desembocadura aqui de várias outras veias, né? Que a gente não vai entrar em detalhe. E veja aqui o seguinte, essa veia que vai para o fígado, até porque é o seguinte, quando a gente toma medicação, é por isso que todo paciente que vai tomar medicação, ele não toma medicação, porque o paciente tal toma, por exemplo, anti-inflamatório tal, eu vou tomar também. Não é bem assim, não. Por quê? Porque cada medicamento, ele tem uma forma de ser expelido pelo organismo. Tem medicamento que ele vai ser metabolizado pelo fígado. Então, se o paciente tem problemas hepáticos, ele não vai poder tomar medicamento X, porque a metabolização desse medicamento é no fígado. Tem medicamento que a excreção dele vai ser a nível renal. Então, pacientes de nefrologia não podem usar medicamento X. Não, mas fulano usa. Sim, mas ele tem problema a nível renal. Então, o paciente não pode. Então, por isso que não é aquela coisa, meu vizinho toma, eu vou tomar também. Não, cada pessoa tem que saber, até porque nós temos que saber a via de excreção de cada medicamento, né? De metabolização de cada medicamento. Tem medicamento que ele vai ser a nível de vesícula biliar. Então, se você tem um comprometimento, tem cálculo na vesícula. Você não vai tomar medicamento que a excreção dele pode ser dada pela vesícula biliar. Então, tem que ter cuidado em relação à automedicação. Né? E o comprometimento de fígado pode estar relacionado ao sistema gastrointestinal. Por quê? Porque desde o intestino delgado, que é abundantemente vascularizado por veias que vai desembocar na veia porta, o estômago ele é também vascularizado pelo sistema que vai desembocar na veia porta. Né? É por isso que nós falamos que o fígado tem gordura. De onde vem essa gordura? A gente comeu. E essa gordura que nós comemos, que foi para o estômago, que foi para o intestino, para o intestino absorver. O intestino não absorve gordura. Né? Não na quantidade aumentada. O que ele vai fazer? Essa gordura vai para onde? Para o fígado. Porque a conexão do intestino vai estar com relação ao fígado. Então, nós vamos ter aí um fígado gordo, patologias relacionadas ao fígado. Tá? Então, em relação à pancreatites, e aqui veja, alguém sabe o que é isso aqui? Do ladozinho do estômago? É o baço.
É parecidozinho com o rim. Então, aqui nós temos o pâncreas, né? A cabeça do pâncreas vai estar relacionado com o estômago. Então, a pancreatite, né? Pâncreas é um órgão retroperitoneal. Sua cabeça está localizada no macroduodenal, né? Geralmente está no finzinho do estômago. Retrogástrico, silencioso em sua expressão, inacessível na palpação, né? Isso aqui é anatomia, não vou falar para vocês. Só quero... É o único câncer que não tem câncer. Que não tem o quê? Não tem cura de nenhum. Ele tem, a depender do estágio que ele esteja. Só que é um dos cânceres mais agressivos é o câncer de pâncreas e o câncer de útero. De útero. Bem avançado. E aí existem outros comprometimentos. E aí nós temos a pancreatite, né? Que aí existe o comprometimento, aqui nós chamamos de cola, né? de cauda do pâncreas. Aqui está a cabeça do pâncreas. Então, o pâncreas é uma inflamação, pancreatite é a inflamação do pâncreas, que tem com o consumo de álcool como principal fator. Está horrível essa formatação. Hã? Hã? Com o quê? Com a pancreatite? O principal fator desencadeador da doença é o consumo de álcool, né? A condição pode ser crônica ou aguda, né? Veja só, essa região aqui, que esse paciente se refere. Deixa eu voltar aqui. Perceba o seguinte, essa pessoa está de frente, não é isso? Hã? Aquela direita, aquela esquerda, né? O estômago, nessa porção retroperitoneal, e olha na pessoa, leva a mão. Quando alguém leva a mão nessa região, o que é que pensaria inicialmente? Eita, esse paciente está com problema renal. Não, porque o fígado está aqui mais em cima, né? Estaria mais nessa região aqui. Pode ser também a dor de vesícula. E é por isso que muitas vezes não é detectável. Porque se pensa... E, por exemplo, doenças relacionadas ao pâncreas dá sensação também de vômito. E você fala, não, está relacionado então ao fígado, à vesícula, né? E você deixa lá e de repente você não faz o exame de imagem para detectar uma pancreatite. Quem lembra? Pancreatite apresenta como patologia importante a pancreatite aguda ou crônica. O câncer de pâncreas é silencioso até o estado avançado, né? Entretanto, muitas patologias pancreáticas compartilham com a enfermidade biliar. Olha aí, é por isso que às vezes a gente chega a um estágio de câncer avançado e não se percebe porque essa enfermidade aí ela tem essa interligação com a vesícula biliar. O paciente deve ter pedra na vesícula, algo do tipo, né? Por sua desembocadura comum anatômica, né? Ou seja, oi? Muito rápido. Porque é um órgão sensível. E aí nós tivemos esse apresentador que morreu de pancreatite. E aí nós temos os estudos complementares. Aí sim, é uma parte que interessa a você. Interessa um pouco, né? Porque é mais aqui é mais médica, pelo fato de ser uma ultrassonografia. E aqui mais também exames médicos em relação à endoscopia retrógrada, né? Porque essa endoscopia retrógrada é a endoscopia inicialmente que a gente pensa que ela vai para o estômago, porém ela faz um contorno e vai até o pâncreas para tentar visualizar a sua anatomia está alterada, né? Então, o estudo complementar dessa glândula pancreática se baseia em imaginologia e endoscopia retrógrada, colangio pancreática, com ou sem papilotomia e endoscópica, né? Então, aqui é o tipo de imagem onde o fio guia com a câmera na ponta entra e ele, ao invés de ir para o estômago, ele faz um retorno e vai para o pâncreas, uma vez que eles são conectados, né? E aqui é uma ultrassonografia do pâncreas.
Aí nós temos, por exemplo, outras patologias, estamos terminando. Nós temos outras patologias, por exemplo, como a acalasia, né, que é um distúrbio de motilidade esofágica congênita, caracterizado por peristaltismo esofágico defeituoso e falta de relaxamento do esfíncter esofágico interior durante a deglutição. O que nós entenderíamos, por exemplo, pela essa característica de peristaltismo esofágico defeituoso? Né? Lembra que a passagem de alimento pelo esôfago, há necessidade desse movimento peristáltico, que é esse tipo de movimento. Né? Então, esse defeito, por qualquer que seja o tipo de patologia, e nesse caso, a acalaxia é esse distúrbio em relação... Acontece esse comprometimento, né, a nível ainda esofágico, que pode ocasionar, por exemplo, com a ruptura de varizes esofágica e, consequentemente, a hemorragia digestiva alta. Né? Aqui nós temos, por exemplo, um comprometimento a nível esofágico, que nós chamamos de esôfago de Barré, que é uma doença crônica que pode durar anos ou até mesmo a vida inteira. Geralmente costuma aparecer em adultos 40, 60 anos de idade, e as queixas regularmente são as mesmas, como azia frequente e dores no peito. Né? Por que dor no peito? Porque o esôfago está na região torácica. Né? Então, o que acontece? É por isso que algumas pessoas, por exemplo, tá com uma dor no peito, por exemplo, e você faz... Vê só, tem um sintoma... Tem azia, né? Tem queixa regular de azia e dor no peito. E você fala assim, não, peraí, paciente com 60 anos, com azia, dor no peito, você pensa, justamente, você vai infartar, né? Azia pode estar relacionada ao estômago, certo? Dor no peito pode ser infarto. E aí você faz eletrocardiograma normal. Você faz, por exemplo, exames com marcadores cardíacos, estão normais. O paciente continua com no peito. Você não, por exemplo, não vai avaliar a nível esofágico. Né? E, de repente, o paciente está aí com um esôfago de Barreto, que é uma irritabilidade a nível de esôfago, e que, consequentemente, pode levar ao câncer de esôfago ou hemorragia digestiva alta, se não tratado. É por isso que, principalmente familiares nossos, que o paciente apresenta algum sintoma, faz um exame e não dá nada. Faz outro exame e não dá nada. Faz outro exame e não dá nada. Deixa para lá que não... Né? Não, tem que saber a causa. Tem que descobrir a causa. Em relação a esofagites por refluxo, é considerado como uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico, né? E, nesse caso, os ácidos estomacais que voltam ao esôfago com refluxo causam uma inflamação crônica e danos à mucosa do órgão, dando origem à esofagite de refluxo. Isso pode acontecer principalmente em que tipo de paciente? Paciente que não se alimenta adequadamente no horário correto. Mas agora tá na moda, todo mundo tá com refluxo agora. Tá ok? Todo mundo tá com refluxo. Tem que saber a causa do refluxo. Né? Porque se é um paciente que se alimenta bem, pode ser um refluxo também a nível de sistema nervoso. Né? Seja por ansiedade, também seja por estresse, pode acontecer refluxo nesse sentido. Mas se é um paciente, por exemplo, é por isso que a gente diz que tem a ver com a... Hã? É porque a gente relaciona muito só com o fator isola, que seja só fator emocional ou que seja só fator, por exemplo, gástrico. Né? Mas tem que entender, por isso você tem que entender a clínica do paciente. O que é que você sente? Há quanto tempo? Né? Como você se alimenta? Qual é o tipo de alimento que você come? Né? O que acontece? Quando nós temos um sistema muito poderoso que se chama sistema nervoso central. O que acontece? Por que é que você costuma comer meio-dia, almoçar? E aí esse dia pegou pesado, tá trabalhando demais, e quando começa meio-dia, seu estômago começa a fazer... Né? É porque você já está acostumado, e o sistema nervoso central, naquele momento, emitiu sinais dizendo que
Tá chegando alimento. Por que que muitas vezes você está com fome, mas você não ouve nenhum barulho? Aí tu passa na frente da pizzaria sendo cheiro de pizza. E o estômago começa a dizer... Porque o cheiro, o sistema nervoso central entendeu que vai chegar comida no estômago. O que é que ele faz? Ele manda sinal para o estômago e diz: prepara o ácido gástrico que vai chegar alimento aí. E aí o estômago produz ácido gástrico. E você não comeu nada. E aí você começa a ter uma erosão da parede, da mucosa gástrica. E aí você pode, por exemplo, ter o que chamamos de refluxo. A comida bateu e você... Porque o seu estômago tinha preparado muito antes de chegar à alimentação. Né? Você já tinha intolerância à lactose. Aí isso aí já é a nível de intestino. Né? A glúten, a intolerância a glúten. Né? O que acontece? Por isso que nós falamos, por que é que não se deve comer e tomar líquido ao mesmo tempo? Porque o líquido, o que é que ele está fazendo? Ele está ágil... Pois é. O que acontece? O ácido gástrico, o papel dele é esse. É de você comer e ele fazer a deterioração dos alimentos. Quando você toma o líquido, você se sente empastado. Né? Fica... Não tem sentido. É verdade, não tem sentido. Infelizmente é bem assim. Né? Mas é justamente isso que... na verdade, tudo é hábito, né? Tudo é hábito. Só que, fisiologicamente, essa é a explicação, porque você tira a função do ácido gástrico, no sentido de que o único líquido que deve estar no estômago naquele momento é o suco gástrico, né? É o ácido gástrico para fazer a deterioração do alimento e depois ele ser absorvido no seu percentual e depois ir para o intestino. Mas nós encharcamos o estômago de líquido, e é por isso que muitas vezes a quantidade de líquido faz com que você coma menos. Porque você já tem um comprometimento a nível de capacidade intestinal, estomacal. Então, em relação ao fluxo esofágico, veja o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos estômago, né? Aqui nós temos ainda o esôfago. E essa porção aqui nós chamamos de... Aqui, ó. Bem aqui. É o cárdia, né? Cárdias, que é justamente... Eita! Que é justamente a outra porção do esôfago com o estômago, né? E esse refluxo esofágico, ele se dá pelo comprometimento, seja a nível de mucosa ou pela quantidade de alimento que está no intestino. E existe o comprometimento a nível desse esfíncter aqui, que o cárdia existe aqui um esfíncter, né? Que o objetivo desse esfíncter é não deixar que o material que tem aqui no estômago suba, e aí existe esse refluxo. Pois bem, conseguimos passar por gastrointestinal, patologia. Porque vocês estão focados muito em relação à imagem, né? E você vê algo que, tipo, ele na verdade vai subsidiar. Mas não, né? Pessoal de casa, alguma colocação, alguma dúvida? Eu sei que o assunto é complexo, mas... Eu tô aqui só na força do meu silêncio, professor. Das figuras. Mas Ô, professor, a minha dúvida é, aonde é que a gente vai assistir esse vídeo depois? Olha, o que acontece? Em relação à aula, eu peço, certo? Só que nem sempre me entregam em tempo hábil. Segundo o Wellington, essa aula, demoram 10 horas para ela conseguir ser carregada para o servidor, e a partir daí ele gera um link e manda para mim. Só que acontece que às vezes eu cobro e ele está muito ocupado e não sei o que, o vídeo é grande, não consigo carregar. Então, eu vou pedir a ele agora à noite, que amanhã, quando estiver disponível já essa gravação, ele envie para mim o link e envie para vocês. Se até amanhã não conseguir, aí eu peço também que vocês
fiquem no pé dele para que ele possa disponibilizar, tá? Porque ele tem que disponibilizar o link de todas as aulas para todos os professores. Tá? Mas aí é um problema em relação à instituição, né? Já não tenho domínio sobre isso. O pessoal que está em casa, em relação ao trabalho, o que acontece? Nós vamos ter, quem chegou depois, na verdade eu não falei com a gravação. O que é que nós vamos fazer? Como patologia aplicada à radiologia só são 30 horas, então 7 dias de aula. O que é que acontece? Na sexta-feira nós falamos sobre... Pessoal, licença. Na sexta-feira nós falamos sobre doenças pulmonares. Hoje nós estamos falando sobre intestinal e na sexta-feira nós vamos falar sobre aparelho circulatório. Na segunda-feira, dia 31, nós vamos fazer uma avaliação parcial sobre esses 3 temas. Já vou dizer para vocês, fiquem tranquilos, eu não vou criar nenhuma pergunta que vocês tenham que se preocupar, porque eu entendo que patologia é um assunto complicado e que vocês precisam ter noção apenas, não se aprofundar, porque o objetivo de vocês é direcionar para a imagem. Então, em relação a essa avaliação, não se preocupe. Mas se organize que na segunda-feira nós vamos ter avaliação. Sexta nós temos ainda circulatório, na segunda avaliação. Na primeira semana de junho, eu não sei ainda se vai ser na segunda ou na sexta, nós vamos ter segunda 31. 31 é a avaliação. Na sexta-feira, na outra sexta-feira já é junho. Então, eu não sei se a Silvânia, a coordenadora, vai colocar patologia já para a primeira sexta-feira de junho. Como nós teríamos, por exemplo, 3 dias, de repente ela pode colocar para as 3 últimas sexta-feiras. Não sei. Então, o que acontece? Eu preciso que vocês... Vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar isso aqui. Eu vou pedir que vocês, até amanhã, possa me enviar grupo 1, não grupo 1, mas um grupo com o nome das pessoas no WhatsApp, 4 grupos de 3 de 6 e 1 de 5. Não é isso? Né? Mandem no grupo do WhatsApp que amanhã é quinta, que na sexta-feira nós vamos sortear a ordem de apresentação. Então, eu vou ter aqui grupo 4. Não, aqui são os temas, né? A gente vai sortear, por exemplo, quem vai ficar aqui dentro desses grupos. Né? Então, mandem para mim no WhatsApp os grupos, né? Para que a gente na sexta-feira já faça o sorteio, para vocês já ficarem sabendo quem vai apresentar no primeiro dia que o calendário sair. Assim que a Silvânia, no fim da semana, ela mandar para mim o calendário, já mando para vocês, pessoal, nós vamos ter tal dia. Vocês também têm acesso, né? O calendário da aula, né? É no fim da semana, no fim do mês, vocês... Eles colocam. Pronto. Então, vocês já vão ter... se de repente eu tiver alguma disciplina na radiologia e de repente ela colocar, por exemplo, patologia para segunda-feira, primeira segunda, por exemplo, a gente pode fazer essa troca, tá? Mas eu não sei se eu termino agora a patologia com vocês, se eu vou ficar com alguma disciplina a mais, porque eu já peguei outra disciplina da enfermagem para o começo de junho. Então, eu não sei como é que vai ficar. Estou esperando a Silvânia falar alguma coisa. E aí, então, vocês mandem para mim no WhatsApp e a gente vai fazer sorteio na sexta-feira de quais grupos vão ficar para esse dia aqui. Né? Quais pessoas vão ficar no grupo 4 e no grupo 3. Tá? Então, pessoal que está em casa, os temas são doenças do aparelho reprodutor, masculino e feminino. Isso aqui é muito básico, né? As patologias não são tantas nesse sentido. Também não precisa trazer todas as patologias que vocês encontrarem, né? Algumas patologias. Nós vamos falar também, o outro grupo vai falar sobre doenças do trato urinário, que também são poucas, doença do sistema nervoso e doenças osteomuscular. Tá? Então, qual é a proposta? Como o junho nós só vamos ter 3 dias, 2 grupos, aparato reprodutor ou aparelho reprodutor e trato urinário vai apresentar no primeiro dia, os 2 grupos.
o segundo grupo, o terceiro grupo, né? Mas se a gente, o problema é o seguinte, se nós tivéssemos como dar, por exemplo, 2 dias, os 4 temas, a gente poderia fazer uma avaliação final. Só que não tem como dar 4 temas, dar dois temas em um dia. Então, o que acontece? Como nós só temos 3 dias, se nós colocarmos, por exemplo, todo mundo para um dia só, a gente vai estar com 2 dias ociosos sem conteúdo. Aí o que acontece? Se eu faço um seminário dessa forma e eu tenho 2 dias livres, aí a escola vai pedir para eu fazer a avaliação. Entendeu? Aí então, a gente vai utilizar 3 dias para fazer o seminário dos 4 temas. Entendeu? Então, a avaliação... professor, mas os grupos já estão separados? Não, eu preciso que vocês façam isso. Só um grupo que deu o nome. Tá? Então, vocês façam isso até amanhã, para eu já fechar aí na sexta-feira, ou até na sexta-feira, quando eu chegar aqui na classe. Né? Para a gente já fazer o sorteio, porque de repente, eu fiquei... Se eu não tiver nenhuma disciplina com vocês, só a patologia em junho, eu não tenho como trocar com ninguém. O primeiro dia de patologia, a gente vai ter que fazer a primeira apresentação. Então, é por isso que a gente tem que fechar sexta-feira para começar a se organizar. Tá? E esse seminário vai ser a nota que a gente vai somar com a parcial de segunda-feira, dia 31, e dividir por 2, vai ser a pontuação final de vocês. Beleza? Pessoal, por favor, tenham cuidado em relação à falta. Vocês poderiam faltar 2 dias, só que não dá 2 dias, porque 2 dias equivale a 8 faltas. Em relação às faltas, nessa disciplina só pode faltar 1 dia, porque a carga horária de vocês só permitem que vocês faltem 7 horas e meia. Como 2 dias de falta equivale a 8 horas, não tem como abonar. Ou melhor, eu até consigo se alguém faltar até 2 dias. Só que nós não vamos ter mais praticamente como faltar, porque na próxima já é o último conteúdo e depois a avaliação. E se você faltar no seu seminário, aí não tem outra, você vai ter que ir para o recuperatório. Tá? Então, para que ninguém dessa turma fique recuperatório, até porque é complicado para vocês que trabalham e para mim também que tenho que elaborar uma prova, né? Não vou ter como passar trabalho. Quem ficar tem que ser recuperatório, vai ter que ser avaliação. Então, a gente perde tempo dessa forma. Então, está muito tranquilo, está muito simples. Esse conteúdo é chato, mas como eu falei para vocês, em relação à avaliação da 31, não se preocupe, vai ser muito tranquilo. Tá? Muito tranquilo mesmo. Tá? Então, por favor, vejam os grupos e me passem até sexta-feira na aula. Tá? Eu sou do seu grupo. Não se preocupe não que eu vou fazer as perguntas no grupo. Sim. Eu tenho no Zap. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Como nós conseguimos fechar esse tema, eu vou liberar para você. Eu vou liberar, que eu vou pensar também para o regional, e a gente se vê na próxima sexta-feira, beleza? Pessoal de casa, valeu. Tem alguma dúvida, pessoal de casa? Pessoal, sim, pessoal de... Professor, em relação beleza, chamado. Mas foi assim. Eu já vi pessoas que estão aqui conectadas. Aqui na sala tem conectados 6 pessoas. Dá para falar os nomes? Então, Tudo ok, professor. Dúvida nenhuma. Carlos, em relação à frequência, eu já estou pegando frequência aqui das pessoas que estão conectadas. Carlos, Denise, Leivson, Micael, só um minutinho. Micael, Vanessa. Presente. Tchau, Vanessa. Sim. Vanessa e quem tá mais? Carlos, Denise, Leivson, Micael, Vanessa. Alguém saiu já. Professor, eu faltei de boa. Não, são 6 pessoas. Eu tô aqui. Carlos, 1. São 5, porque sou eu. Beleza. Tranquilo. Então, pessoal,
de casa aí também, boa noite e até sexta-feira, se Valeu, Deus quiser. professor. Valeu, Valeu. Obrigado aí pela aula. Abraço. Agora o ideal seria Ela aqui, aqui, como?